Antes de orarmos juntos, quero te convidar a silenciar por um momento tudo ao seu redor. Respire fundo. Este é um instante entre você e Deus. Um tempo para lembrar quem Ele é, não apenas com a mente, mas com o coração desperto. Não vamos apenas repetir palavras, vamos deixar que a verdade penetre nossa alma. A palavra de Deus no Salmo 103 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Estas palavras não são apenas uma exortação à adoração, são o clamor de alguém que conversa com a própria alma. Davi não estava diante de uma multidão. Ele não estava se apresentando. Ele estava na intimidade, despertando o espírito que, talvez estivesse cansado, adormecido, machucado. Ele dizia a si mesmo: lembre-se, não esqueça, volte os olhos para aquele que nunca te abandonou. Quantas vezes nós também precisamos fazer isso? Falar com a nossa alma como quem acorda alguém de um sono profundo. Chamar para fora a fé que parece escondida. Não porque tudo vai bem, mas porque Deus permanece o mesmo. Se você sente que se perdeu em meio ao barulho da vida, que a chama da adoração se apagou, ou que está apenas repetindo gestos sem entrega, hoje é o momento de voltar. Não se trata de performance. Trata-se de verdade, de lembrar-se de quem Deus é e do quanto Ele já fez. Você ainda respira. Isso já é prova de que a graça dele te alcançou hoje. Davi sabia que o coração humano é frágil. Ele sabia que é fácil se distrair, esquecer, se acostumar com a graça. Por isso ele não dizia apenas: bendize ao Senhor, mas sim: bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim. Ele estava convocando cada parte do seu ser, seus pensamentos, sentimentos, vontades, lembranças, para entrar em adoração total. Quantas vezes cantamos, mas não louvamos? Falamos de Deus, mas com o coração longe? Estamos presentes no corpo, mas ausentes no espírito? Davi nos mostra que adorar vai além das palavras. É um alinhamento interno. É quando a alma, o corpo e o espírito se curvam diante de um Deus que continua sendo Deus, mesmo quando a vida parece desabar. E Davi conhecia a dor. Ele passou por traições, perseguições, cavernas frias, perdas irreparáveis. Ele sabia o que era chorar até não ter mais lágrimas, mas mesmo assim, ele adorava. Porque ele também conhecia o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que perdoa, o Deus que levanta do pó aquele que foi esmagado pela vergonha. Essa é a diferença. Não é uma adoração leve, sem profundidade. É um louvor cheio de cicatrizes, cheio de lembranças de onde Deus o tirou. Por isso é tão intenso. Porque veio de um coração marcado, mas não endurecido. De uma alma que sangrou, mas não se fechou. E talvez você esteja assim hoje, com dores que não se explicam, com perdas que ainda doem, com orações que ainda não foram respondidas. Mas Deus ainda está aí. Ele não foi embora. Ele continua digno, mesmo no silêncio, mesmo quando você não entende. Se essa oração está tocando seu espírito, escreva nos comentários: ele ainda é digno. E não esqueça de se inscrever no canal Deus pela Manhã. Todos os dias, às 5 da manhã, temos um novo encontro com a presença de Deus. Há momentos em que a alma parece adormecida, dias em que as palavras não saem e o coração se cala diante de tanta luta. Mas é exatamente nesses dias que mais precisamos lembrar. Lembrar dos benefícios do Senhor. Não apenas os milagres extraordinários, mas as pequenas graças diárias que muitas vezes passam despercebidas. Davi não apenas louvava, ele fazia questão de não esquecer. Ele se recordava
um por um, dos atos de bondade de Deus, o perdão que lavou sua culpa, a cura que veio quando tudo parecia perdido, o resgate do abismo da alma, o amor que o cercava mesmo quando ele não merecia, as boas coisas que preenchiam seus dias e renovavam suas forças. E você, consegue lembrar? Consegue voltar alguns passos e ver como Deus te sustentou quando ninguém mais pôde? Aquele livramento silencioso, aquela paz que veio sem explicação, a força que apareceu quando você achou que não tinha mais nenhuma, os detalhes que só você e Deus sabem. Essa é a beleza da intimidade com Deus. Ela se constrói no secreto, nos dias bons e nos difíceis, na montanha e no vale. Deus nunca muda. Sua fidelidade é constante. Por isso, a adoração verdadeira não depende do que sentimos, mas de quem Ele é. Mesmo com dúvidas, mesmo com feridas, mesmo sem entender o porquê, Ele é digno. E às vezes, o maior ato de fé é louvar quando tudo parece desabar. Porque isso mostra que você confia mais em quem Deus é do que nas circunstâncias que te cercam. Se você ainda acredita, mesmo em meio às lutas, escreva: Eu confio em Ti, Senhor, nos comentários. E inscreva-se no canal Deus pela Manhã para receber todos os dias, às 5 da manhã, uma nova oração que fortalece a sua fé. David também nos mostra que a adoração não é algo superficial nem forçado. Ela vem de alguém que viu a bondade de Deus, tanto no vale escuro quanto no topo da montanha. É um clamor apaixonado que brota de um coração que conhece a misericórdia divina. Não apenas como conceito, mas como experiência viva. Adorar com todo o ser não é fácil. Envolve luta interior. Envolve ir contra sentimentos, contra cansaços, contra distrações. Envolve calar o medo e ativar a fé. Dizer à alma: não se esqueça, Ele está aqui, Ele ainda reina, Ele ainda ama. Isso é coragem espiritual. Davi nos ensina que é possível conhecer a Deus e ainda assim, em certos momentos, nos sentirmos distantes. É possível cantar e não adorar, falar de Deus e ainda manter o coração frio. Por isso ele se exorta: tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Será que temos feito isso? Será que temos entregado a Deus nosso melhor ou apenas o que sobra? Será que temos parado, mesmo que por alguns minutos, para adorá-lo com intenção, com verdade, com inteireza? Deus não quer apenas nossos gestos. Ele deseja nosso coração, nossa entrega, nossa atenção. Ele é digno de adoração sincera, mesmo quando o coração está ferido. Mesmo quando não temos forças para falar, mas conseguimos chorar na presença dele. Não se trata de um sentimento passageiro. Trata-se de um posicionamento de alma. Ainda que tudo mude, eu o bendirei. Se isso falou ao seu coração hoje, escreva nos comentários: Eu escolho adorar. E inscreva-se no canal Deus pela Manhã para começar todos os dias, às 5 da manhã, com uma oração que renova sua fé. Não é à toa que a Bíblia nos convida a lembrar: o esquecimento espiritual não acontece de uma vez. Ele se instala devagar. Começa com distrações, depois com frieza, até que um dia percebemos que estamos apenas repetindo palavras. Mas o coração já não sente. Foi por isso que Davi escreveu: Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele sabia que o coração humano se cansa e que a alma, quando ferida, tenta se proteger, mas também se distancia. Por isso, precisamos conscientemente trazer à memória o que nos dá esperança. Você já parou para listar as bênçãos que Deus te deu? Os livramentos, as curas, as orações respondidas, os momentos em que Ele falou em silêncio, quando ninguém viu, mas você sentiu? Isso não é nostalgia espiritual. Isso é fundamento. É ancorar a alma na fidelidade de Deus. Não importa o que você está enfrentando hoje, Ele continua sendo o mesmo Deus que te guardou lá atrás. Ele ainda cura, Ele ainda perdoa,
Ele ainda restaura. Ele ainda faz novas todas as coisas. Talvez o problema não esteja na ausência de milagres, mas na ausência de memória. Quando lembramos do que Ele já fez, a fé se fortalece. E então, mesmo em meio à dor, podemos dizer: eu me lembro, Senhor. E porque me lembro, eu confio. Se você se recusa a esquecer a fidelidade de Deus, escreva: eu me lembro dos teus feitos, nos comentários. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal Deus pela Manhã. Todos os dias, às 5 da manhã, uma nova oração te espera. Talvez hoje você esteja se perguntando: como eu vou louvar se meu coração está em pedaços? Mas é justamente aí que nasce o louvor mais puro. Não daquele que tem tudo, mas daquele que, mesmo em meio às cinzas, escolhe levantar as mãos e declarar: tu ainda és bom. A dor não anula a presença de Deus. O silêncio não é ausência. A falta de respostas não significa abandono. Ele está mais perto do que você imagina. Ele vê as lágrimas que ninguém enxergou. Ele escuta os pensamentos que você nem teve coragem de orar. Ele conhece o seu cansaço e, mesmo assim, Ele permanece ao seu lado. Você não precisa fingir força diante de Deus. Ele é o único que acolhe até o que você mesmo rejeita em si. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que está quebrado. E Ele não se afasta por causa disso. Pelo contrário, Ele se aproxima. Jesus não tem medo do caos da sua alma. Ele já enfrentou a cruz para provar que nada, absolutamente nada, o impediria de alcançar você. É Ele quem entra nos lugares escuros, nos vales mais profundos, e te toma pela mão para dizer: eu ainda estou aqui, e você ainda é meu. Se hoje tudo o que você tem para oferecer é o cansaço, ofereça mesmo assim, porque Deus transforma a fraqueza em força, choro em consolo, desespero em esperança. Ele não exige perfeição. Ele só quer sinceridade. Se hoje você precisa de consolo, escreva: Senhor, eu preciso de Ti, nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal Deus pela Manhã para receber todos os dias, às 5 da manhã, uma oração feita especialmente para corações cansados. Deus não está esperando que você esteja no seu melhor para te amar. Ele te ama agora, exatamente como você está. Ferido, confuso, cansado, talvez sem forças para orar como antes, talvez carregando culpas que você mesmo não consegue perdoar. Ainda assim, Ele te chama pelo nome. Ele não apenas perdoa, Ele limpa. Ele não apenas aceita, Ele transforma. Ele não apenas te encontra onde você está, Ele te leva onde você nunca imaginou que poderia estar. Porque o amor dele não é passivo. É um amor que age, que resgata, que restaura. Quantas vezes você já pensou em desistir? Em largar tudo? Em dizer a si mesmo que não era mais possível? E mesmo assim, algo te segurou. Uma força invisível te sustentou. Um fio de esperança que você nem sabe de onde veio. Isso não foi acaso. Foi graça. É esse Deus que te chama hoje a lembrar, a voltar, a confiar mais uma vez, a entregar, mesmo em pedaços, aquilo que sobrou do seu coração. Porque para Deus nada está perdido. Nenhuma história está fora do alcance de sua restauração. A renovação não vem só quando tudo melhora. Às vezes, ela começa justamente quando a gente admite que não consegue mais. É aí que Ele entra. É aí que Ele sopra novo fôlego. E como diz o Salmo, a nossa juventude se renova como a da águia. Há renovo para você. Ainda há esperança. Se você crê que Deus ainda pode restaurar tudo, escreva: Renova-me, Senhor, nos comentários. E inscreva-se no canal Deus pela Manhã para receber todos os dias, às 5 da manhã, uma nova oração para renovar suas forças. Quando a tempestade é forte demais e tudo ao redor parece incontrolável, é difícil enxergar o propósito. Mas mesmo no meio do caos, Deus está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que
Pareça que tudo está em silêncio, Ele continua movendo peças invisíveis em favor da sua vida. A fé não é a ausência de luta. É a certeza de que, mesmo em meio à luta, Deus continua no controle. Ele não prometeu ausência de tribulações, mas garantiu sua presença em todas elas. E isso muda tudo, porque quando Ele está conosco, até os dias mais difíceis se tornam suportáveis. Você pode estar no hospital, pode estar vivendo luto, pode estar lutando por dentro enquanto sorri por fora. Pode estar atravessando noites em claro e orações sem resposta. Mas ainda assim, Deus está contigo. Ele está no quarto escuro, Ele está no corredor do hospital, Ele está no silêncio da madrugada. Ele está onde ninguém mais consegue estar. Talvez você ainda não tenha as respostas, talvez ainda existam lágrimas escondidas, mas Ele está colecionando cada uma delas, e enquanto você espera, Ele está agindo. Enquanto você chora, Ele está te segurando. Enquanto você se cala, Ele está te escutando. Por isso, mesmo que seja difícil, escolha continuar confiando. A mão dele não se encurtou, a voz dele não se calou, e o coração dele não se afastou. Você pode até não sentir, mas Ele está aí, e não vai sair. Se você ainda confia, mesmo sem entender, escreva: Deus está comigo nos comentários. E lembre-se de se inscrever no canal Deus pela Manhã. Todos os dias, às 5 da manhã, temos uma oração para fortalecer quem precisa seguir firme. Às vezes, a vida nos coloca em situações onde tudo parece frágil, incerto, e nos faz duvidar até mesmo da própria fé. Mas é nesses momentos que Deus quer que nos agarremos a Ele com ainda mais força, porque a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Deus que nunca falha. Davi não apenas lembrava dos benefícios do Senhor, ele os proclamava, declarava em voz alta aquilo que sua alma sabia no íntimo. Ele não deixava que a dúvida ou o medo o calassem. Ele dizia: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Era uma afirmação de fé, uma decisão de louvar mesmo diante da dificuldade. Esse é o chamado para nós hoje. Louvar não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque Deus é fiel. Ele é imutável. Seu amor não depende do que vivemos, mas do que Ele é em essência. Quando entregamos nossa vida a Ele, mesmo com todas as imperfeições, Deus transforma nossa fraqueza em força, nossa tristeza em alegria, nosso desespero em esperança. Ele é a rocha firme em que podemos nos apoiar, a âncora em meio à tempestade. Que essa certeza fortaleça seu coração e o encoraje a seguir em frente, adorando e confiando, mesmo quando tudo parecer difícil demais. Porque a vitória pertence a quem permanece fiel. Se você quer declarar sua fé hoje, escreva: Eu louvo ao Senhor com todo o meu ser, nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal Deus pela Manhã para receber diariamente, às 5 da manhã, uma oração que fortalece sua caminhada. Finalmente, vamos entregar a Deus tudo o que somos. Com coração aberto e alma rendida, vamos declarar que Ele é digno de toda honra e glória, não por causa do que temos, mas por causa de quem Ele é, santo, fiel, misericordioso e eterno. Que nossas mãos se levantem em gratidão, mesmo quando não entendemos o caminho. Que nossas vozes se unam num cântico de louvor, mesmo nas noites mais difíceis. Que nossos corações sejam um templo onde Ele habite, transformando nossa vida em uma oferta viva. Jesus é o nosso Salvador, o que perdoa, cura, restaura e fortalece. Ele nos amou primeiro e não desistiu de nós, mesmo quando falhamos. Hoje, mais do que nunca, escolhemos adorá-lo com tudo o que somos, reconhecendo sua bondade constante. Peça por sua proteção, por sua presença diária em sua casa e família. Clame pela força para caminhar firme, pela paz que excede todo entendimento.
Entregue suas dúvidas, suas dores, suas alegrias. Confie que Ele está ouvindo e agindo. E agora, em espírito e em verdade, vamos juntos fazer esta oração de entrega e agradecimento, sabendo que Ele é digno para sempre. Se esta oração tocou seu coração, escreva: Eu entrego minha vida a Ti, Senhor. Inscreva-se no canal Deus pela Manhã e receba todos os dias, às 5 horas da manhã, uma nova oração para fortalecer sua fé e renovar sua esperança.